Hoje, a gente vai conhecer a história de uma figura fascinante. Uma das mais silenciosas, mas ao mesmo tempo, uma das mais cruciais da narrativa cristã: São José. A vida dele é um convite, sabe? Um convite para a gente olhar além do que é dito e encontrar o verdadeiro significado naquilo que é feito. E essa citação, nossa, ela resume tudo, né? A grandeza de José não está no que ele falou, mas sim no que ele fez, na dedicação silenciosa, na força daquele amor que protege. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, por que ele é chamado de guardião silencioso? Depois, vamos falar das origens e do ofício dele. E daí, um momento-chave, quando ele se prova um homem justo. Na sequência, o seu papel como protetor no exílio, como pai e educador. E para fechar, vamos ver o legado e a devoção que ele inspira até hoje. Então, vamos lá. A primeira coisa que chama a atenção em José é justamente o silêncio dele. E é um paradoxo bem interessante. Pensa bem, ele é uma figura central na história. O guardião de Jesus, de Maria, o chefe da Sagrada Família, e mesmo assim, não tem uma palavra dele registrada nos evangelhos. Nenhuma. Mas atenção, esse silêncio não é um vazio, não. Pelo contrário, é um silêncio cheio de significado, contemplativo. O silêncio de alguém que sabe o que está fazendo e age com um propósito claro. Ok, mas para entender esse homem, a gente precisa dar um passo atrás e ver de onde ele veio, o que ele fazia. E aqui a gente encontra um contraste bem forte. Olha que interessante isso. De um lado, José tem sangue real. Ele é descendente direto do rei Davi, ou seja, carrega nas veias a linhagem do Messias, a esperança de um povo inteiro. E do outro lado, ele é um trabalhador simples, um artesão numa cidadezinha pequena, Nazaré. A palavra grega que usam para descrever a profissão dele é tekton. É um termo que pode significar artesão, construtor, carpinteiro, mas o mais importante não é a tradução exata, e sim o que ela representa. A dignidade, a honestidade do trabalho manual. E foi nesse ambiente de trabalho duro e honesto que Jesus passou os primeiros 30 anos da sua vida. Agora, a gente chega num momento que, olha, define completamente o caráter de José. É o grande teste da fé dele. Quando ele descobre que Maria está grávida, a reação dele é descrita como profundamente humana. Imagina o choque. Ele não entendeu nada. Mas olha a atitude dele. Em vez de expor Maria publicamente, que era o que a lei da época permitia, ele decide abandoná-la em segredo. Para quê? Para protegê-la. Ele colocou a misericórdia, a compaixão acima da lei. Essa jornada interior dele é fundamental. Então vamos lá. Primeiro, o dilema com a gravidez de Maria. Depois, a decisão, que foi justa e cheia de compaixão. Aí vem a revelação divina, o anjo que aparece em sonho. E por fim, a aceitação. Uma aceitação silenciosa, uma obediência total, sem questionar, sem pedir prova. Ele simplesmente confiou. E isso aqui é muito legal de notar o jeito que Deus falava com ele. Não era com grandes eventos. Era no sonho, na quietude da noite. Isso mostra muito sobre ele, né? Sobre essa natureza mais quieta, contemplativa, de uma vida interior muito rica. E essa missão dele de pai adotivo, muito rápido, se transforma numa missão de protetor, um guardião sempre alerta. Essa sequência de eventos aqui mostra como ele era decisivo. Vem a ameaça do rei Herodes, José recebe outro aviso em sonho, e o que ele faz? Ele não pensa duas vezes. Naquela mesma noite, ele levanta, pega a família e foge para o Egito. A coragem dele não é a de um soldado, mas a coragem de um pai, um amor que enfrenta qualquer coisa para proteger os seus. E por anos, ele foi um refugiado, um estrangeiro em outra terra. Ele soube na pele o que é vulnerabilidade, o que é incerteza, o que é precisar confiar totalmente em Deus para seguir em frente. E todo esse tempo sustentando a família com seu ofício. É uma experiência muito humana, que conecta a história dele com a de tantas pessoas. Depois desse tempo no Egito, a família finalmente volta para Nazaré. E aí a gente entra num período conhecido como os Anos Ocultos. É aqui que o papel mais importante de José como pai e educador realmente acontece. 0. Esse é o número de palavras de José que a gente encontra nos evangelhos. Nenhuma.
Nadinha. Isso diz muito, né? É uma declaração poderosa sobre onde estava a verdadeira influência dele. Se não foram as palavras, então foi o quê? Foram as ações. A vida dele falava muito mais alto. Foi pelo exemplo, pelo dia a dia, que ele educou Jesus. Ensinou uma profissão, passou adiante a fé e a tradição do seu povo, e o mais importante de tudo, ele foi o modelo do que é ser um homem justo, bom e fiel. Para a gente terminar, vamos dar uma olhada em como todo esse legado silencioso dele floresceu e se transformou numa devoção que, nossa, dura até hoje. Existe uma tradição muito bonita que diz que José morreu ao lado de Jesus e de Maria. Uma morte serena, em paz, depois de uma vida inteira de dedicação. É por causa dessa imagem tão tocante que ele se tornou o padroeiro da boa morte, um guia para o momento final da vida. E essa proteção dele foi se expandindo. Em 1870, ele foi oficialmente declarado patrono da Igreja Católica. A lógica é, se ele protegeu a Sagrada Família, o núcleo inicial, ele também protege a família maior, que é a Igreja. Além disso, ele é visto como padroeiro dos trabalhadores e, claro, das famílias. E essa frase de uma oração tradicional, ela vai direto ao ponto. As pessoas buscam José porque ele entende o que é passar por dificuldades. Ele enfrentou o que parecia impossível, a dúvida, o exílio, mas nunca perdeu a fé. Ele sabe o que é precisar confiar, mesmo sem entender tudo. E tudo isso nos leva a uma última reflexão, né? No nosso mundo de hoje, que é tão barulhento, que valoriza tanto a autopromoção, a visibilidade a qualquer custo, o que será que a gente pode aprender com o silêncio de José? Com essa força tranquila e com essa ação que fala mais que 1000 palavras?